A sessão é gravada, é? Sim. Ok. É posta depois no YouTube. Sim, senhor. Eu não sei quando é que querem que... Não, quando aparecer as pessoas em baixo, aparece aqui. Olha, já estão 27 pessoas. Já estão 27. Ok, ok. Mas depois o Miguel Ângelo, quando tiver toda a gente, podemos... Ok. Acho que podemos começar. É? Está bem. Então, vamos começar. Deixa-me só fazer aqui pôr isto em condições para começar. Como vos disse, estou com um novo computador e, portanto, isto está... Ok. Pronto, então vamos começar. Sejam muito bem-vindos a esta jornada técnica, mais uma jornada técnica organizada pela Ordem dos Engenheiros, pelo Colégio de Engenharia Florestal do Norte, desta feita com a parceria da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, e eu, no papel de presidente dessa sociedade, coube-me a abertura desta sessão. Esta sessão tem como tema a certificação dos serviços de ecossistema feito pela To-Be-Forest, e foca dois aspectos muito importantes. Por um lado, a certificação, por outro lado, os serviços do ecossistema. São dois aspectos, dois temas ligados à floresta do futuro, ou seja, nós de facto, se queremos ter uma floresta sustentável e uma floresta que exerça o seu papel na sociedade, temos efetivamente que caminhar para uma floresta certificada e temos que valorizar essa mesma floresta em todas as suas vertentes, e esta questão dos serviços do ecossistema é uma vertente que tem sido desvalorizada, desvalorizada não, tem sido pouco considerada quando falamos no valor da floresta, mas que hoje em dia cada vez mais nós ouvimos falar nos serviços do ecossistema. E, portanto, conseguirmos juntar num tema a certificação desses mesmos serviços de ecossistema é muito importante, porque é a forma que nós temos de conseguir concretizar, e vamos hoje ouvir falar nisso, de concretizar o que é que são isto dos serviços do ecossistema, vamos conseguir monitorizá-los, e para isso temos a engenheira Susana Brígido, que é uma pessoa muito envolvida na certificação florestal, é diretora-geral da To-Be-Forest, e que nos vai falar exatamente deste sistema de certificação ligada aos serviços do ecossistema. Depois vamos ter também o engenheiro Pedro Quaresma, ele é coordenador da Associação Florestal Entre Douro e Voga, e que é a associação que vai usar esta mesma certificação, e portanto vai ser a pessoa que vai ter, ou a associação vai ser a organização que vai ter os benefícios desta mesma certificação.
Não me alongo mais, vou dar a palavra à Susana Brígido e dizer-lhe que fico muito ansiosa por ouvir esta palestra, porque de facto é um assunto que me interessa imenso e acho que vai ser uma oportunidade de aprender imenso, e desafio já a Susana a organizarmos um dia destes, a Susana e o Pedro, a organizarmos um dia destes uma visita in loco para ver no sítio como de facto estas coisas se fazem. A Ordem dos Engenheiros e a sociedade estão sempre prontos a colaborar e, portanto, se calhar lá para setembro, outubro, quando as coisas estiverem mais calmas, podemos organizar uma visita ao local para vermos as questões da certificação. Susana, passo-lhe a palavra, está bem? Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada, professora. Agradecer desde já o convite e felicitar a Ordem pela sua organização. Realmente é um prazer, não só da To Be Forest e da equipe da To Be Forest, mas também aqui o Pedro, que é o nosso parceiro, o nosso braço operacional e direito e esquerdo, e perna direita e perna esquerda, quando se trata das questões operacionais em Aroca. São eles que percebem do terreno e, portanto, nós aqui percebemos de certificação e é isso com que trabalhamos. Portanto, basicamente, o que nós vimos aqui um bocadinho falar, e para quem não nos conhece, só apresentar o que é que tem sido o trabalho da To Be Forest na área da certificação. O nosso projeto Natural Services, que entra a parte dos serviços dos ecossistemas. Depois falamos um bocadinho então do projeto Aroca, que áreas podem ser elegíveis para obter a certificação dos serviços dos ecossistemas, qual é o modelo económico com o qual nós estamos a trabalhar e pensamos que será o modelo a implementar no terreno para conseguirmos desta forma trazer então uma valorização destas áreas tão necessárias para a floresta nacional. E depois o Pedro fala um bocadinho na teoria da mudança, ou seja, o que é que a questão da certificação dos serviços de ecossistema trouxe de diferente, ou irá trazer de diferente, não só às áreas que já se encontram certificadas, mas também o que poderá ser um motor da mudança no território da Aroca. Portanto, basicamente, a To Be Forest trabalha essencialmente na área da consultoria em certificação florestal. Desde sempre que trabalhei nesta área e dediquei exatamente este tema, e atualmente também somos entidade gestora de 2 grupos de certificação, um direcionado para a certificação das matas, da floresta e para os proprietários, onde obtivemos então a primeira certificação nacional de serviços de ecossistemas, e depois outra direcionada para os madeireiros que compram exatamente os produtos destas florestas certificadas. Também fomos a primeira entidade gestora, ou somos a primeira entidade gestora do primeiro projeto ibérico de certificação FSC, ou seja, o nosso escritório é feito apenas de materiais provenientes de florestas certificadas, e no ano passado obtivemos esta primeira certificação também. Portanto, como vos disse, em 2016, a criação da To Be Forest, basicamente trabalhava muito como consultora e auditora nesta área, e resolvi que gostaria de fazer um bocadinho mais do que ser este meu trabalho como de engenheira, e achei que poderia ir mais além, então veio aqui a criação da To Be Forest. Em 2017, houve então a criação da cadeia de custódia com 7 empresas e a criação do grupo de gestão florestal com 4 proprietários e 500 hectares. Outro ponto relevante foi no ano passado. Com isto a equipe tem vindo a crescer, os parceiros também, e no ano passado, em parceria com a Navigator, criámos o Forest Sim, uma plataforma informática de apoio à gestão de florestas certificadas.
tem sido uma valente ajuda para todos nós e que também está disponível, e isso foi uma das condições, a outros grupos de certificação para a gestão de informação, que é a parte mais difícil. Não é mais difícil, mas era a que demorava mais tempo, e os técnicos, em vez de andarem no terreno a acompanhar as operações, e os operadores e os proprietários andavam enfiados no meio de papel, e então esta ferramenta tem sido decisiva para nos ajudar a gerir melhor e a apoiar melhor os proprietários. E pronto, e o primeiro projeto ibérico também no ano passado também foi decisivo para alavancarmos aqui na grande capital esta comunicação do que é a certificação ao nível da produção e ao nível dos materiais de construção, porque a floresta é muito bonita, mas ela traduz-se em materiais e materiais que nós usamos, e portanto também era isso que nós queríamos traduzir com este projeto. Infelizmente com a pandemia tem sido um bocadinho mais difícil, mas as coisas estão-se a crescer. E este ano estamos com então a Certificação Nacional dos Serviços de Ecossistemas, do qual vamos falar hoje. Era decisivo alargarmos um bocadinho o âmbito de atuação, e sempre que há estas novas questões, a mim lança sempre o bichinho, e à minha equipe, de fazermos mais e diferente, e foi isso que nos fez e que nos faz trabalhar todos os dias, é conseguirmos fazer um bocadinho melhor nas áreas florestais em Portugal. E abrimos também um escritório em Tábua, onde estão lá os nossos colegas, Gonçalo e Teresa, também para apoiar mais os proprietários desta zona, e atualmente já estamos com 500 proprietários e mais de 23 mil hectares. Só assim uma pequena introdução do que é que nós fazemos, onde é que nós estamos, os concelhos onde predominamos, e também um bocadinho a localização de onde estão as empresas de exploração que estão certificadas dentro do nosso grupo. Para este tipo de certificação é para pequenas empresas, e portanto com essa facilidade de ter o apoio técnico da TubiForest para poderem estar certificados. Como é óbvio, e eu acho que isto só se consegue fazer trabalhando em conjunto, e claro que aceito o desafio para fazermos sessões sobre isto, as parcerias, o conjugar de conhecimentos e de dinâmicas é fundamental para podermos fazer qualquer coisa. Só em conjunto é que efetivamente conseguimos trabalhar por algo mais, por algo melhor. E nesse sentido temos não só os nossos técnicos, mas temos parcerias com a Associação Entre Douro e Voga, onde está aqui o Pedro Quaresma, mas também com a Associação de Cantanhede, e depois com a Silvia Mondego e as Florestas Sustentáveis, empresas de consultoria que aos seus clientes também podem fornecer a certificação. Basicamente, como funciona é: nós desenvolvemos o sistema, desenvolvemos as boas práticas, temos a plataforma, e depois lá está, estas pessoas são as responsáveis por operacionalmente apoiarem os proprietários e os seus clientes na implementação da gestão florestal sustentável, e agora neste novo passo na certificação dos serviços dos ecossistemas. Isto são algumas fotografias. Nós trabalhamos muito, e estávamos a falar exatamente desta necessidade de cada vez mais estarmos juntos. Nós trabalhamos muito no campo com as pessoas, com os operacionais, com os proprietários. Este ano já começámos a fazer também ações de terreno. É fundamental, porque é lá que conseguimos trocar experiências, trocar energias, para que todos possamos aprender uns com os outros. E aqui é literalmente aprender uns com os outros. Nós aqui claramente achamos que o fundamental é a rede de apoio técnico e formação. O apoio, quer através das associações de técnicos no terreno, é fundamental, e acho que muito tem faltado nestes últimos tempos. Temos as parcerias com a Navigator, em que demos apoio premium, ou seja, técnicos do raiz que vão lá e ajudam também os proprietários em questões muito específicas. Com o cumprimento automático do PGF legal, nós temos um PGF nacional em que os proprietários, quando excedem a área máxima, entram dentro do nosso PGF, isto é comunicado ao ICMF. Têm o acesso privilegiado às empresas que estão certificadas connosco e que têm informação dinamizada por nós. O tempo de adesão também é relativamente curto, desde que a documentação, e aqui é um ponto crucial de toda a questão da certificação, a questão dos limites, a questão
da titularidade atualizada é sem dúvida um calcanhar daqueles deste sistema. Perde-se muito tempo, muitas vezes, com este ponto e muitas vezes com resultados pouco eficientes. A parte da comercialização livre, os proprietários vendem a quem quiserem. O acesso ao Forest Sim, esta plataforma espetacular que nos ajuda não só a nós, enquanto técnicos, mas aos proprietários a poderem imprimir os seus mapas, poderem visualizar as restrições, as condicionantes legais da sua propriedade, é uma ferramenta mesmo muito importante na gestão. E agora, atualmente, a certificação dos serviços dos ecossistemas, por só estando certificado connosco, é que pode ter acesso então à parte da certificação. Nós trabalhamos muito, como vocês viram, na parte da produção. Temos estas parcerias exatamente direcionadas para a produção, não só de eucalipto, mas também já fizemos sessões na área do sobreiro. É fundamentado nas áreas produtivas uma gestão mais eficiente para melhorarmos a produtividade dessas áreas, para aumentar a resiliência contra os incêndios, mas também começámos a ver muitas das outras áreas, ou seja, temos sem dúvida que arranjar a questão da valorização. E nós, os engenheiros, é um tema que já falamos há que tempos, não é? A questão dos serviços e pagamento dos serviços e o valor dos serviços, mas como é que isto se concretiza? Como é que passamos para os proprietários exatamente este benefício que eles prestam à sociedade para poderem então geri-la de uma forma mais resiliente? Este é o grande desafio. E, portanto, achámos que neste campo, este tipo de certificação vinha de alguma forma ajudar-nos a contribuir para podermos ajudar os proprietários a melhorar estas áreas que tradicionalmente são secundarizadas, não é? Não há tanto investimento, não há tanta perda de tempo. Porquê? Porque elas não geram receita. Se não geram receita, o proprietário não tem dinheiro para pagar todos estes custos associados ao planeamento, à certificação, às auditorias e, portanto, elas tradicionalmente seriam secundarizadas e com estas questões todas do aumento do risco de incêndio, aumento das pragas e doenças, dessas questões todas que depois também indiretamente afetam as áreas produtivas. E, portanto, pareceu-nos a nós que investir nesta vertente era fundamental para conseguirmos também conciliar com a melhoria da gestão das áreas produtivas. Portanto, surgiu o projeto de Natural Surfaces. Basicamente é isto, era o que eu estava a dizer, a questão de contribuir para criar valor não só nas áreas de produção, mas numa lógica integrada é fundamental, principalmente nestes territórios onde a densidade populacional é baixa e é muito importante que cada vez mais se assegure postos de trabalho nestas regiões. Pronto, e portanto nesse sentido desenvolvemos 2 tipos de campanhas. Uma campanha que foi até uma resposta a umas candidaturas do FSC no seguimento dos incêndios, em que estamos a trabalhar com uma empresa internacional exatamente na recuperação de áreas ardidas, e depois então vai também os serviços dos ecossistemas para complementar esta nossa missão de conseguirmos ter um território mais bem gerido. Na certificação dos serviços ecossistemas, os serviços que são reconhecidos pela norma têm a ver com o carbono, com a biodiversidade, com os serviços hídricos, conservação do solo, os serviços recreativos. Até aqui nada de novo, ou seja, são normalmente os que nós fazemos, os que nós falamos, os que comumente são falados. E, portanto, aqui foi um bocadinho olhar para a área da Aroca, com a qual nós trabalhamos, e o Pedro tem feito um trabalho exemplar, e ver dentro das áreas que também lá tínhamos aqui os serviços com os quais conseguiríamos cumprir com o normativo. Pelo que, olhando para o nosso sistema, olhando para a norma, olhando para as áreas que tínhamos, tivemos que seguir estes 7 passos. E, portanto, tivemos que adaptar o nosso sistema
a informação recolhida ao nível das áreas florestais, adaptar o planeamento para exatamente podermos dar cumprimento com a norma que nos propusemos a implementar. E, portanto, foi um trabalho, de alguma forma, ambicioso, porque sendo o primeiro havia imensas questões que nos punham e que se punha e que ainda era uma incógnita, e será que assim dá resposta e que não dá, isso é suficiente, se não é? E, portanto, foi um trabalho desafiante nesse sentido e, portanto, chegámos depois a um bom porto e conseguimos a certificação, que essa foi, sem dúvida, o nosso menino de ouro, basicamente. Com esta certificação, o que nós temos também ou seja, os proprietários podem alegar que têm esta certificação com o objetivo de atrair financiamento, atrair que haja pagamentos aos serviços que eles prestam e investimentos financiadores para que possamos, nestas áreas tradicionalmente não rentáveis, conseguir fazer alguma gestão florestal. Para os financiadores há esta possibilidade também, porque de alguma forma eles podem se rever e divulgar o seu investimento em áreas que são monitorizados, que são auditados regularmente, que é validado com uma declaração que é pública, está no nosso site, está no site do FSC, e todas as empresas ou todas as entidades que têm esta certificação descrevem a sua metodologia e ela é validada também pelos seus pares. Portanto, toda esta questão não é só nossa, não é só auditada, mas está disponível toda essa informação para que os pares possam comentar e possam, de alguma forma, contribuir ou validar ou não a metodologia que é proposta. E, portanto, há toda uma transparência que este tipo de sistemas oferece, que quem quer investir em serviços de ecossistemas, independentemente de quem seja, mas o tradicional e o mais falado é, sem dúvida, o carbono, pode, de alguma forma, ter aqui também o seu apoio e a sua validação, porque é auditado por uma terceira parte e que em Portugal não há outro mecanismo sequer reconhecido para o efeito. Desculpem. Pronto, isto teve aqui uma história. Aroca, como é óbvio, era os serviços de ecossistemas, andámos aqui com a pulga atrás da orelha, como é que vamos fazer, como é que não vamos fazer. O Pedro, altamente dinâmico, com milhares de projetos sempre, e juntou-se ainda também a esta equipe fantástica, a NBI, que também andávamos a ver como é que poderíamos desenvolver aqui projetos relacionados com os serviços de ecossistemas. A Câmara de Aroca acolheu este projeto e então estamos desde, eu tenho aqui isto à frente, desde maio, não é de 21, mas desde maio de 20, que começámos a trabalhar com a Câmara exatamente neste plano de gestão de biodiversidade e serviços de ecossistemas, em que estamos os três nesta parceria. O objetivo era identificar ao nível municipal hotspots a valorar, em que nisto o trabalho da NBI foi brutal, ao analisar diversas vertentes do município, dos diversos serviços que ali falámos e valorar cada um deles em cada região e cruzar para ver quais eram as zonas de maior valor. Tínhamos, em termos da associação, como não poderia deixar de ser, o contacto com as partes interessadas e o envolvimento dos proprietários e da Câmara neste processo, e depois nós a identificação e o cruzamento dos requisitos da norma com toda esta informação que era recolhida também pelos parceiros. E, portanto, no seguimento deste projeto foi-se recolhendo uma série de informação e nós, no final do ano passado, quando tivemos a nossa auditoria ao grupo de gestão, achámos que já tínhamos informação suficiente para conseguirmos concretizar. Não vamos teorizar mais, vamos concretizar.
e então concretizámos com basicamente pôr os pontos nos is no que nos faltava, do que havia, ver como é que dava resposta à norma e conseguimos em março, com a auditoria de terreno às áreas, com a análise dos procedimentos que tiveram que ser adaptados, de recolha de informação, de planeamento, tivemos então depois a certificação a 19 de março. E agora estamos na fase que eu considero, foi desafiante, sem dúvida, obter a certificação dos serviços de ecossistemas, muitas dúvidas se punham, mas a fase agora é ainda mais desafiante, que é como é que colocamos isto no mercado. E esta é a parte, sem dúvida, que está-nos a dar aqui, porque é também uma questão nova, não é? Temos um produto também novo, uma coisa era um produto que já está no mercado e que andamos à procura de mercados, mas não, aqui temos também todo um mundo novo de contabilizações, de acordos, de uma série de questões que não nos passariam pela cabeça, a não ser agora quando começamos a trabalhar com entidades potencialmente financiadoras deste tipo de projetos, mas também com as expectativas dos proprietários nestas questões, estes três proprietários que aceitaram este desafio, que aceitaram um tiro no escuro, que eles próprios também não sabiam bem ao que é que iam, não é? Portanto, confiaram aqui no Pedro Quaresma e no nosso trabalho, que já estavam certificados desde 2018 e, portanto, já trabalhavam connosco há algum tempo e aceitaram estes nossos desafios. E, portanto, agora estamos nesta fase exatamente das questões da comercialização, que isso sim tem que resultar para que este tipo de serviços funcione, porque senão continuamos na mera teoria e essa mera teoria, como temos visto, não nos tem levado a grande bom porto. Portanto, em termos dos serviços, nós, face à informação que tínhamos, aos valores presentes nas áreas e também às expectativas de potenciais financiadores, também resultante um bocadinho do projeto internacional que temos, avaliámos e certificámos a questão dos impactos positivos ao nível da biodiversidade, o carbono e os serviços recreativos. E, portanto, estes foram os impactos para o qual adaptámos o sistema, fizemos procedimentos, avaliámos também em linha com a norma quais seriam as adaptações, orientações para as melhores práticas para promover este tipo de impactos e, portanto, tivemos todo um trabalho de adaptação do sistema para conseguirmos atingir o nosso objetivo máximo, que é valorizar estes serviços, quantificá-los, para então sim podermos pôr no mercado a sua comercialização, para que haja esse tal retorno, esse tal rendimento adicional aos proprietários, para garantirmos que há uma gestão dessas áreas. Porque tradicionalmente vamos a uma área, então porquê é que não fez esta operação? Então eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer o que quer que seja? E, portanto, esta resposta nós temos que, como em todas as outras áreas, arranjar uma solução, e é esse tipo de postura que a Tubiforest, com os seus parceiros, com os seus técnicos, tem tido ao longo dos tempos, é tentar arranjar soluções e parcerias que respondam a estas questões e estas necessidades dos proprietários no terreno. E isso tem sido um trabalho que de alguma forma nos leva ao que temos hoje, que são projetos inovadores nestas áreas. Pronto, do banco de áreas e serviços de ecossistemas, nós analisámos 3 proprietários, 3 áreas, uma delas, e aí também dou os parabéns por ter aceito o desafio, a própria Câmara Municipal aceitou em colocar a sua área dentro desta certificação. Ela já estava certificada, mas então vamos lá aceitar este desafio e ver como é que corre a questão dos serviços de ecossistemas. E depois mais 2 proprietários privados
que se situam na zona dos passadiços, zona de eleição para um turista que gosta de ver a bela paisagem e de desfrutar toda aquela qualidade de paisagem e de ambiente que ali se vive, e portanto também eles aceitaram. E nós aqui trabalhamos ao nível do carbono dois impactos, a parte não só da conservação, mas também do restauro. Ao nível do turismo, aqui era relativamente fácil, porque toda a parte de acesso aos passadiços é controlada pela Câmara e, portanto, também era fácil conseguirmos implementar os requisitos do turismo e, portanto, também conseguimos obter o impacto positivo do turismo na manutenção destas áreas, ou a manutenção destas áreas no turismo. Depois, ao nível da biodiversidade, também trabalhamos os indicadores, os impactos do restauro da cobertura florestal natural, que tem muito a ver com a área da Câmara, em que era uma área de eucalipto que vai ser restaurada com espécies autóctones, e a parte de uma manutenção de uma rede de áreas de conservação que tem muito a ver com a área da rede Natura, onde aquelas duas áreas de proprietários privados lá estão. Portanto, são tudo áreas com alto valor de conservação e que as pessoas que lá vão gostam de absorver e de ver este tipo de espécies e de paisagem. Portanto, temos que os trabalhar. Tanto que na área dos passadiços não é permitida a utilização de espécies, a rearborização com espécies exóticas, portanto é preciso arranjar, e aí era um grande desafio. Que solução damos a áreas florestais onde é proibida a reflorestação com espécies de rápido crescimento? Como é que as pessoas vão perder a sua receita e como é que lhes damos uma solução para a melhorar aquelas áreas e aquela gestão, não é? Portanto, isso é um grande desafio que, quando se implementa qualquer plano, tem que se de alguma forma pensar, porque estamos aquelas áreas tradicionalmente trazem alguma receita ao proprietário e ele deixa de a ter e não há uma solução para essa transição. E, portanto, aqui eu acho que também foi um bocadinho esse desafio destas áreas, é esse, acho que é um aspecto que também nos levou a desenvolver este projeto aqui nestas áreas, porque muitas outras se impõem exatamente o mesmo tipo de restrições e que é preciso dar aqui uma solução. Portanto, quaisquer áreas não, nós exatamente internamente é outros desafios, que tipos de áreas é que podem obter a certificação dos serviços de ecossistema, que requisitos prévios é que são necessários ter. Elas, sem dúvida, têm que estar certificadas dentro do nosso grupo, onde toda a gestão e planeamento já de alguma forma é assegurado por nós, é acompanhado por nós. Agora, que tipo de valores é que essas áreas têm que ter, que tipo de história que essas áreas têm que contar para que se consiga então efetivar a questão da certificação dos serviços de ecossistemas. Este já é um resultado exatamente desta análise interna que fomos fazendo e que partilhamos em primeira mão aqui neste fórum. Basicamente, e muito porque também a orientação era essa, não é? O restauro da cobertura florestal basicamente dirige-se a parcelas com função de conservação. Nós dentro do grupo temos estas as normais funções que estão consagradas nos nossos inventários, e essas questões todas muitos conhecerão muito melhor que eu. E, portanto, tradicionalmente serão parcelas com funções de conservação, em que, para se obter esta questão do restauro, tem que haver operações efetivas de restauro florestal, nomeadamente conservação com áreas de ocupação de exóticas ou de invasoras, e, portanto, é aqui que são os pré-requisitos, basicamente, que uma área tem que ter para podermos, então, certificar no âmbito deste impacto positivo. Por outro lado, temos também a parte da manutenção das áreas de conservação. Também lá está, parcelas com função de conservação,
cobertura florestal natural com baixa perturbação, e nós temos algumas áreas muito perto dos passadiços que quase que se poderá dizer que estão em clímax e, portanto, é mais ou menos dirigida a este tipo de áreas que este impacto se dirige, e aqui também um privilégio, uma benesse a quem normalmente não o reconhece, mas que, tentando em rede Natura ou em corredor ecológico, os PROF também terá uma benesse ou terá mesmo a valorização através de estar inseridos nestas condicionantes, e, portanto, estamos aqui também a dizer, olha, é bom estar na rede Natura ou em área protegida ou em corredor ecológico, porque aí consegue de alguma forma ter aqui uma valorização e estas pessoas também de alguma forma se sentirem privilegiadas com este posicionamento. E, portanto, a metodologia segue um bocadinho o membro, nós avaliamos, e é o que estamos também internamente a ver, não é? Quais dos nossos membros que têm áreas de conservação que se enquadram nesta história poderiam estar elegíveis para esta questão. Falamos com os proprietários, ou falaremos, já temos outros projetos em curso. O membro aceita continuar com este processo, há umas visitas, temos que recolher dados de campo, há uma definição dos custos de gestão, bem como os preços a aplicar nos créditos dos serviços de ecossistema, a adesão das áreas, toda uma análise cartográfica e, no final, então, temos estes créditos disponíveis para o mercado, com o pagamento, esperemos, dos créditos ao proprietário e ao pagamento das operações de gestão. E depois há sempre uma monitorização periódica pelo grupo às áreas florestais. Na parte do stock, os pré-requisitos também são idênticos, sendo que aqui tem que haver a existência de uns dados prévios de referência. É um dos requisitos da norma e, portanto, nós, nestes casos, também conseguimos obter, porque a área já estava desde 2018, portanto, quando eles entram, quando os proprietários entram, as áreas entram, há toda uma caracterização que é feita e que de alguma forma nos dá dados de referência que a gente consegue obter alguma informação para conseguirmos ter esta certificação e, portanto, a diferença entre conservação e restauro tem muito também a ver em linha com o que foi apresentado anteriormente e nesse sentido é aí que ela se diferencia. Quando está a conservação são florestas mais ou menos clímax, estão estabilizadas e, portanto, estão ali a conservar. No restauro está a haver uma evolução e, portanto, serão esses os povoamentos que entrarão os povoamentos ou as áreas que entrarão dentro deste impacto. E, portanto, a metodologia é muito idêntica, sendo que há aqui um ponto de inventário que é necessário para estimarmos concretamente os valores de carbono armazenado. Portanto, este é um ponto diferente do anterior, mas que de alguma forma é este que nos vai traduzindo esta quantidade que aquelas áreas terão de carbono e depois aplicando modelos ou pelo FSC Carbon Monitoring Tool ou por uma metodologia que foi aprovada em auditoria com a NBI também, podermos aplicá-la e, portanto, para prevermos quanto valor estas áreas poderão armazenar. E depois a parte do turismo, muito direcionado para potenciais investidores ou potenciais interessados em querer demonstrar que contribuem positivamente para o turismo ou que estas áreas, como são alvo de grande visibilidade, poderem se associar a iniciativas perto destas áreas e ganharem mais visibilidade. E, portanto, este também foi, assim, de alguma forma estratégica, em que o controle que é feito, há aqui uma análise de dados e de registros, também em metodologias aprovadas pelo FSC, e, portanto, a lógica e a diferença é um bocadinho esta.
Em termos de modelo económico, este tem sido o nosso grande desafio. Nós somos engenheiros, não somos propriamente economistas e, portanto, muitos dos planos de gestão florestal que vemos nem sequer têm a parte de orçamentos e de financiamento e, portanto, este é assim um bocadinho o nosso grande desafio. Como é que tornamos uma coisa que é assim meio idílica em dados concretos que sejam atrativos quer para financiadores, quer para proprietários neste desafio. E, portanto, o nosso modelo é a existente de uma rede de áreas e proprietários certificados e a criação, então, do To-Be Sponsorship, em que, basicamente, com a transparência que este tipo de certificação traz, com a informação que recolhemos e que colocamos no mercado, eles possam financiar e alegar e comunicar todo este processo. Portanto, este é um bocadinho o modelo de negócio, o modelo de exploração que nós pretendemos implementar. E neste sentido, o que analisamos é um bocadinho, e é o que estamos a fazer atualmente, o que é que são as expectativas do sponsor, se é mais associar-se efetivamente só ao carbono, se é ao carbono e à biodiversidade, e se há biodiversidade, alguma espécie em particular, alguma zona do país em particular, onde é que eles gostariam de se afirmar. Portanto, é um bocadinho todo o trabalho que estamos a fazer com diversos potenciais investidores, depois de acordo um bocadinho com estas expectativas, com estas ideias que o patrocinador terá, identificamos se dentro do grupo já temos áreas, serviços que sejam elegíveis e que vão ao encontro, e se sim, então já temos o banco de créditos estabelecido e aí desenvolvemos, já está o modelo económico do projeto e o modelo de comunicação a articular com cada sponsor. Se não, temos que ou arranjar outras áreas ou até alargar o âmbito do nosso certificado, que também é possível de auditoria em auditoria. E, portanto, este é um bocadinho a lógica do To-Be Sponsorship do nosso grupo. Para um sponsorship, aqui lá está a comunicação que estamos a ter. Também somos engenheiros, a nossa capacidade de comunicação normalmente também não é muito desenvolvida e, portanto, metade do que nós falamos ninguém nos entende. Espero que não seja o público-alvo deste fórum, porque se calhar metade do que eu disse e com a rapidez que eu disse não percebeu metade, mas é efetivamente cada vez mais as entidades se querem associar e promover ações consequentes de apoio à floresta. Não simplesmente uma arborização que sabemos depois nas notícias que morre tudo, mas sim, querem fazer a diferença na gestão da floresta existente e não aparecer nos noticiários que aquela área, efetivamente, aquilo não foi bem sucedido ou perdeu tudo. Portanto, queremos ser consequentes e eu acho que aí a certificação pode fazer a diferença e a certificação dos serviços do ecossistema também. Sermos consequentes e termos este apoio técnico todo que umas ações esporádicas e temporárias não o fazem. E, portanto, eles podem comunicar. Numa ferramenta que o FSC tem, vocês qualquer um consegue ver os projetos que existem no mundo, inclusive quais são os sponsors daqueles projetos. Portanto, tem uma visibilidade internacional gigantesca e eu acho que aí também é uma mais-valia grande desta certificação. E, portanto, o estreitar, o diversificar relações com clientes, promover ações e tínhamos um cliente exatamente com isso, queria fazer voluntariado nestas áreas e como é que poderia, e portanto toda esta questão pode ser melhorada e trabalhada com cada cliente de acordo com essa expectativa, com essa garantia que estamos a melhorar a gestão de áreas que tradicionalmente não eram geridas. E pronto, e depois a questão desta questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável também muito em voga, que se pode sempre associar. Em termos do que nós temos aqui, e isto, eu acho que isto vai melhorando, não é? Este é o nosso caso piloto, mas à medida que forem entrando mais
Estes valores vão-se ajustando, estas posições vão-se ajustando. Basicamente, nós vendemos créditos de serviços do ecossistema e cada crédito tem uma composição que dá resposta ao custo da gestão que o proprietário tem, quer seja para apenas o que temos agora, que é um bocadinho a reabilitação daquela área, pretende ter, e é um grande objetivo, que tenha um rendimento adicional ao proprietário, é uma expectativa que nós pretendemos trazer também para este crédito. Inclui os custos normais da auditoria, inclui os custos todos de comercialização, de monitorização das áreas, da implementação, que inclui tudo aquilo que nós fizemos, dos sítios técnicos, dos inventários, da recolha, da adaptação do sistema, das declarações para que se possa alegar que aquelas áreas estão certificadas. E, portanto, quando falamos do crédito, o crédito inclui todas estas ações que são necessárias para que aquela área contribua decisivamente para aquele serviço do ecossistema. E, portanto, basicamente, nós procuramos um valor de referência. Até agora, o mais fácil, porque existe, é o valor do carbono, portanto, esse tem sido um valor de referência que servirá para a parte do financiamento dos serviços de ecossistemas, que, em paralelo com a parte da biodiversidade e do turismo, complementa a história daquele carbono armazenado. Não é só o carbono que estamos a armazenar, mas estamos a armazenar toda uma história associada à biodiversidade e à paisagem que aquele crédito de carbono realmente se concretiza. Com isto é preciso, sem dúvida, haver uma gestão diferenciada e cuidada e que, de alguma forma, também traga essa tal receita que nós estávamos a falar e que se trata basicamente na valorização destes serviços e o reconhecimento pela sociedade dos serviços que o proprietário, que aquela área florestal presta. Como vos disse, estamos a trabalhar na comercialização. Nós já estamos com os nossos créditos numa plataforma internacional, que é um passo, não é? Estamos também a trabalhar com outras entidades, nomeadamente com a WWF, exatamente nesse sentido, e com o FSC. Portanto, é fundamental o reconhecimento destes serviços de ecossistemas certificados. E, portanto, mas já é um passo que estamos a ter, que estamos a dar. E é o fundamental para assegurarmos que conseguimos implementar isto em outras áreas e que efetivamente isto se torne em valores, em euros para o proprietário no final de cada ano. E, portanto, este é o nosso grande desafio atual e de toda a equipe que está aqui envolvida para conseguirmos concretizar este projeto. Mais do que ser o primeiro, é concretizar que estas receitas chegam a quem merece e é aos proprietários florestais. Aqui vou passar um bocadinho ao Pedro, o homem do leme no território, porque a certificação não se obtém sem uma teoria da mudança, sem uma mudança de gestão daquelas áreas e, portanto, passo um bocadinho a palavra ao Pedro, que foi aqui o homem da mudança em Aroca e destas áreas e que espero que do resto das áreas também. Pedro, vai dizendo depois quando quiseres que eu vá passando. Ok. Obrigado, Susana. Antes de mais, agradecer o convite para estar presente e também mostrar o trabalho que estamos a desenvolver no terreno, especificamente em Aroca. Como a Susana disse, isto envolve uma mudança de gestão, que é falada e partilhada com o proprietário e que é aceito por ele, e que, no final, o que se pretende é que haja um impacto positivo, quer seja no carbono, quer seja na biodiversidade, quer na parte recreativa e turística. Porque o mato, por exemplo, uma coisa muito básica, pode ser limpa
o mato pode ser limpo ou gerido de várias formas. Agora, há formas de gerir com mais impacto sobre o carbono e há outras que ou restauram o carbono ou aumentam o carbono. E a ideia é essa mudança a ser feita no território e na gestão destas propriedades. Susana, se puderes mudar. Ok. A teoria da mudança, muito basicamente, diz respeito a como é que vamos mudar e o porquê, ou seja, que impacto é que queremos demonstrar, que vantagem ou neste caso, que serviço de ecossistema é que vamos querer valorizar. Tanto é que em algumas áreas temos 2 ou 3 serviços de ecossistemas e, portanto, queremos ter impacto positivo nesses serviços e, portanto, temos que gerir muito bem as intervenções. Por exemplo, só para dar um exemplo, o carbono, a estimativa do carbono que foi feito pela NVI, pela nossa parceira, estima não só o carbono acima do solo, como o carbono debaixo do solo, como a matéria orgânica em decomposição, ou seja, tudo isto, quando estamos a fazer a gestão da propriedade, temos que estar em linha de conta com isto. E quando vamos fazer o planeamento conjuntamente com o proprietário, também temos que estar alinhados com esses valores que queremos valorizar e que queremos ter um impacto positivo. Susana, se fizeste... Como já abordei um bocadinho, existem algumas responsabilidades do proprietário. O planeamento é feito conjuntamente com ele, ou seja, em último caso, ele aceita o planeamento que é sugerido e a razão desse planeamento tem algumas responsabilidades que vão desde a informação das suas áreas, o permitir o acesso quando queremos fazer as auditorias, quando queremos ir fazer monitorização das propriedades, cumprir o planeamento que foi abordado e discutido e aprovado com ele e também garantir o compromisso a longo prazo das áreas certificadas. Ou seja, que essas ações que vão decorrer no terreno vão ter um impacto positivo e duradouro ao longo do tempo. Com isto, o que se pretende é que obtenha rendimentos de áreas que, naturalmente, ou muito dificilmente teria rendimento e, por consequente, se calhar, não teriam gestão. Usar ou permitir que use uma certificação com credibilidade internacional e que permita pôr esses serviços e esses créditos disponíveis internacionalmente e o resultado final que se pretende, lá está, é uma gestão de acordo com os impactos que queremos demonstrar, uma gestão das propriedades e que comecemos a ter gestão dirigida para determinados, neste caso, quer seja a biodiversidade, o carbono ou os serviços recreativos, direcionados e abrangentes, por exemplo, neste caso concreto, numa área que abrange toda a zona dos passadiços do Paiva. E, portanto, a ideia é um bocado ir limitando e ir diminuindo as áreas sem gestão, que estão em rede Natura 2000, que têm várias contrariedades em termos orográficos, de características do terreno. Em muitas zonas, a galeria retícula está extremamente bem conservada. Noutras zonas é preciso fazer restauro e, portanto, a ideia final será essa. Isto aqui só um exemplo, uma imagem do planeamento que é feito em parceria com o proprietário na plataforma ForestSim, que a Susana falou há bocado, e em que ele tem acesso a este planeamento e o que pretende fazer ao longo dos anos. Susana, se puderes. Podes-me... Isto são algumas operações que decorreram e estão a decorrer no terreno.
quer seja controle de invasoras linhosas, porque também temos casos graves, lá nem tanto, mas noutras áreas de acácias, de austrálias, em alguns sítios de áquias, e portanto fazer essa gestão e essa recuperação das áreas, gerir os matos, gerir a parte arbórea, ali num equilíbrio entre, por exemplo, o estoque de carbono e a biodiversidade. Isso tem que ser planeado e tem que ser gerido, implementado no terreno. Haver uma gestão criteriosa de combustíveis, de forma, por exemplo, a permitirmos a acumulação de carbono e permitir que essa acumulação seja duradoura. E, por exemplo, limitar muito a intervenção no terreno com maquinaria pesada, por exemplo, que quer queiramos, quer não, vai mineralizar de uma forma mais intensiva a matéria orgânica, portanto, logo aí vamos ter menos carbono na parte da matéria orgânica, e, portanto, esse planeamento foi feito com esse objetivo de equilíbrio entre as várias vertentes, os vários impactos que queremos demonstrar. Aqui um exemplo, por exemplo, de uma matriz que foi discutida e foi apresentada do restauro de estoques de carbono, ou seja, aqui muitas ações que vão ser concretizadas no terreno, de uma forma diferente do que eram até aqui, e que o objetivo final é mesmo o impacto positivo nestes três critérios. E eu, Susana, de uma forma muito simples, sem maçar mais, era o que tinha para apresentar. Acho que, Susana, estamos abertos agora a perguntas. Sim, acho que sim. Ou seja, esta teoria da mudança é uma das questões que é decisiva e, portanto, nada como alguém que conhece o terreno e que para estarmos em orientação com as normas, o que é que podemos fazer, também com a expectativa do proprietário o associar. E exatamente lá está, a teoria da mudança está expressa em todas aquelas declarações que são públicas e que estão no site do FSC Internacional. E, portanto, é uma partilha conjunta que fazemos e que consideramos que é fundamental para chegarmos a uma melhor gestão destas áreas. Mas, da nossa parte, agora eu acho que... Susana, pronto, eu lançava o desafio que consegues ver e conseguires tu e o Zé Pedro a ver se conseguem dar a resposta aqui, e temos aqui já nós podemos ler algumas, Silvino, vamos fazer nós esse papel, está bem? Está bem, para não estarem... Faço eu, não, fazemos os dois. Em dueto. Em dueto, exatamente. E então eu vou começar pela primeira questão, que é uma questão colocada pelo João Duarte, que é mais genérica, ligada com a certificação, e que diz: boa tarde, gostaria de saber a área mínima para poder fazer a certificação. Obrigada. Sim, nós no nosso grupo não existe área mínima para fazer, para a área se poder certificar. Em termos de serviços de ecossistemas, nós temos também uma área residual. Qual é que é a área da mais pequenina? É meio hectare, não chega, não é? Do Pedro, a mais pequenina do Lúcio é meio hectare, que é mesmo colado aos à volta disso, sim, à volta disso. Sim, como é óbvio, temos, e tudo isto tem custos associados. O nosso grupo, como qualquer outro, trabalha com receitas que provêm dos produtos de gestão florestal certificada, quer da madeira, e agora da venda destes serviços de ecossistemas pretendemos que também seja mais uma receita para proprietários e para o próprio grupo.
Portanto, é um modelo, em termos de tradicional, é um modelo com base ou em venda de produtos florestais certificados ou em base de orçamento, porque muitas das áreas mais a sul entram na certificação, têm majorações em termos de candidaturas e isso, e portanto fazemos um orçamento àquelas áreas. Outras será normalmente a questão das vendas das madeiras e da madeira. Nos serviços de ecossistema, muito deste projeto também foi investimento nosso, ou seja, de alavancar esta iniciativa com o objetivo de conseguirmos demonstrar que era possível e que vai ser possível conseguirmos trazer receitas para este projeto, e será um risco partilhado entre nós e o proprietário nesta aventura. Portanto, é um modelo que depois teremos que analisar, e estamos a analisar caso a caso. Quem nos pede esta certificação, estamos a trabalhar com câmaras também, exatamente nesse sentido, para conseguirmos de alguma forma que os riscos sejam partilhados e que consigamos, em termos de mercado, e a certificação florestal é um bocadinho fora da caixa, porque tradicionalmente é realmente bem pago quem é certificado, e nós aqui andamos a puxar os proprietários para a certificação, e com o trabalho de base que não existe, o nosso ponto de partida é muito, muito mau, como vos disse, dos limites e de toda a documentação. São custos muito elevados, mas há sem dúvida uma tabela de preços que partilhamos com quem nos contacta, nós ou os nossos parceiros. No caso dos serviços de ecossistema, é uma questão de entrar em contato connosco para nós avaliarmos a área e fazermos uma estimativa de quanto é que custará e como é que repartimos o risco entre nós e o proprietário e o parceiro para o lançamento destes serviços. Temos aqui uma questão também para a Susana, aqui do Vento Aires, que é: como pode um proprietário aderir à certificação, vantagens, requisitos e custos associados? Sim, eu não sei qual é a zona, mas é falar connosco ou com... Eu posso dizer, eu acho que é Mursa, ou arredores de Mursa. É falar connosco. Nós temos já a documentação e enviamos-lhe um mailzinho com esta informação toda. As vantagens, se tiver madeira para vender, ela é muito visível, porque as fábricas reconhecem já há bastantes anos uma valorização de 4 euros à porta da fábrica, e portanto aí é mais fácil. Na cortiça também, 50 cêntimos por arroba certificada, também é relativamente fácil, sendo que tem sido um bocadinho mais difícil o arranque. Os outros produtos não têm sido tão visível, mas estamos a trabalhar nesse sentido, também nestas parcerias, porque o mercado internacional está cada vez mais exigente, e eu acho que, sem dúvida, é o caminho de conseguirmos nos diferenciar, porque somos pequeninos e, portanto, temos que trabalhar para nichos, e isto é um nicho com o qual temos que ir trabalhando nesse sentido. Mas estão os nossos contactos, os contactos do Pedro, é só falar connosco e nós esclarecemos todas essas questões. Muito bem. O António Sérgio Marques pergunta: o financiamento é apenas através de sponsors? Esta certificação permite a venda de créditos que possam ser contabilizados para efeitos da compensação de emissões de CO2? Sim, isto tem sido uma questão também que internamente temos debatido, internamente e externamente, ou seja, o financiamento é através de sponsors, sim. A certificação, o que me atrai é ser um mecanismo voluntário, só adere quem quer, não há aqui uma obrigação de ninguém. E, neste caso, também só financia quem vir que vale a pena e que a visibilidade que financiar uma atividade destas tem faz sentido. Ela não é, estes créditos de serviços de ecossistemas, nós discutimos muito, chamamos o nome de créditos ou não, mas ele é utilizado na norma e, portanto, mantemos esta denominação.
mas ele não serve para efeitos de mercado voluntário ou mercado obrigatório de compensações de emissões de carbono. Portanto, todas as empresas que efetivamente tenham que mitigar as suas emissões têm que ir por essas vias mais formais e oficiais. Temos exatamente perguntado ao FSC se há algum caminho nesse sentido, se o FSC também está a caminhar para que este tipo de certificação seja reconhecido pela FAO, ONU, há assim uma série de entidades que reconhecem este tipo de certificações, e o que nos respondem é que sim, estão a tentar trabalhar nesse sentido também para que se consiga então meter nesse mercado mais regulado, digamos, das questões do carbono. Mas o do FSC é simplesmente para, é sem dúvida para uma mensagem positiva, de impactos positivos que investidores querem associar a este tipo de iniciativas. Aqui o Ricardo Pinto coloca a questão que este projeto terá emissão de créditos de carbono associados à manutenção e conservação florestal, correto? Os créditos de carbono podem ser transacionados também, como contam fazer isto? Terá emissão de créditos de carbono. Ou seja, nós fizemos o inventário e contabilizamos o carbono que lá está, não é? E é essa quantidade que, de acordo com as projeções que são feitas pelos modelos que foram apresentados e que foram auditados, que serão comercializados, transacionados. Pronto. E é um bocadinho essa a base de todo este projeto, ou seja, a transacionar este tipo de créditos, sejam eles carbono, sejam eles biodiversidade, sejam eles qualidade da água, do ar, é o futuro. Este, sem dúvida, é o mais fácil, porque já existe, não é? Já existe há muito tempo as questões destes créditos de carbono e há medidas concretas para o cálculo. Portanto, todos os outros indicadores, e por isso muitos deles nós não entramos por aí, os outros indicadores são um bocadinho mais exigentes e implicam uma série de outra informação de base que não está tão sistematizada, e com isso nós temos alguma dificuldade em ter respondido tão rápido, mas estamos exatamente também a trabalhar nisso, assim existam financiadores que se queiram associar a esse tipo de impactos, não é? Porque se efetivamente ninguém quer saber da água para nada, vamos nós gastar aqui tempo e paciência e conversa com os proprietários por uma coisa que depois efetivamente não tem mercado. Não acredito, mas pode ser o caminho. Se virmos sponsors efetivamente a quererem se associar a uma mensagem relacionada com determinado tipo de impacto do serviço, aí sim investimos um bocadinho, nada como recolher informação e trabalhá-la com as universidades e com os peritos que o melhor se dedicam a fazê-lo, e trabalharmos nesse sentido. E a lógica será exatamente a mesma do carbono, que é transacionar esses créditos junto dos sponsors. Tal como previa, o tema desperta muita curiosidade e temos aqui bastantes perguntas. A Gisela Costa quer saber quais os sponsors que atuam em Portugal para a questão do carbono, da biodiversidade e do recreio, e qual o valor praticado em euros para cada uma destas atividades. Obrigada. Quando formos ao campo, nós tratamos disto. Aí eu espero ter respostas muito mais concretas. Agora já temos, mas ainda não podem ser divulgadas, mas eu espero que quando estivermos no campo estas questões já estejam mais que resolucionadas. Obrigada, Gisela, pela pergunta. O Ricardo Pinto põe outra questão, que é: nestes projetos serão as receitas principais a transação dos créditos de carbono? Nós acreditamos que sim, para já, porque é o mais fácil de medir. Esperemos e trabalhamos nisso, porque podíamos só
fazer o serviço do carbono, não gastar dinheiro em fazer mais inventário nenhum. Era um inventário puro e duro, florestal, feito. Mas acreditamos que a história associada à biodiversidade, aos outros valores que a floresta conta, é muito importante. Portanto, o mais fácil é a transação dos créditos de carbono, mas nós queremos associar exatamente à história da floresta e nessa história ser mais fácil arranjar sponsors. Muito bem. Tatiana Gomes tem uma pergunta que é interessante, é como é que conseguiram convencer os proprietários, ela não diz convencer, diz movimentar os proprietários privados a aderirem à erradicação do eucalipto, não obstante se conhecerem as rentabilidades efetivas face às expectativas do proprietário. Sim, esse é um grande desafio, mas neste caso a alternativa do proprietário era não conseguir lá ter mais eucalipto, não é? Aquela área em particular não pode voltar a ter eucalipto, portanto a ideia é erradicar o eucalipto porque ele próprio irá morrer, não é? Ele vai haver áreas em que ele já não existe sequer, porque já vai na quarta ou na quinta rotação, e Pedro corrige-me se não é assim, ou seja, já são povoamentos muito velhos, em que eles próprios já estão a morrer, e o que nós estamos a fazer é exatamente nessas bolsas promover os pequenos bosquetes que lá estão, que não evoluem, porque também não têm intervenção, não é? Portanto, para melhorar o armazenamento de carbono temos que conduzir as árvores exatamente também nesse sentido, e o eucalipto ir tradicionalmente, como tem feito, ir desaparecendo e irmos substituindo pelas espécies que lá estão. E investir um bocadinho nesse caminho. Portanto, aqui e nesta zona em particular, e há muitas outras que não há outra alternativa, ou seja, não é possível o eucalipto continuar lá porque há orientações específicas para isso. E, portanto, a questão aqui é essa, como é que nós arranjamos uma alternativa que, sem ele abandonar, porque a tendência é, se eu não tenho receita, não tenho capacidade de investimento no que quer que seja, nem na prevenção de incêndios, nem na erradicação de invasoras. Como é que eu tenho uma solução, então, o que é que me ajudam a fazer para, sem eucalipto, eu conseguir continuar a gerir de alguma forma a minha área e que eventualmente no futuro ele até pode conciliar alguma produção de espécies nobres com aquela preservação. E, portanto, há essa questão do eucalipto, é exatamente isso. Neste caso em particular é relativamente fácil, porque ele não tinha grande solução, ou aqueles proprietários ali não têm grande alternativa que não arranjarem uma substituto ao eucalipto. A Maria Ferreira Rosa, que deve ser da Póvoa de Lanhoso, diz que lá há muita floresta abandonada e tinha todo o interesse em promover uma abordagem deste tipo a nível do município. Como deve fazer é fazer o contacto com a... Claro que sim. Que deve ter os contactos, senão nós poderemos fazer chegar os contactos. Sim, exatamente. Avançamos, que são muitas. A agregação dos proprietários e ganhar escala é isso, é através da associação e dos parceiros, não é? E é efetivamente arranjarmos aqui uma lógica de rentabilização. Se um proprietário vir que há aqui uma vantagem, facilmente também convence os adjacentes, e essa lógica de mancha nós esperamos que a coisa caminhe nesse sentido e que seja por aí. Seguindo, eu estou a passar um bocadinho mais depressa. Okay. O Oscar Cardoso tem uma pergunta que diz que os custos da certificação, quem é que os suportou? Sim, aqui foi um bocadinho o risco de todos. Foi, em parte, veio informação do tal projeto que tínhamos com o município, com o município de Aroca, era a parte de todo do levantamento da informação base de valorização do território, que essa informação depois vai ajudar também o município na parte do plano municipal, como é que se chama? Diretor municipal.
plano diretor municipal, ou seja, o plano municipal pode vir beber toda esta informação na definição dos objetivos para o território e, portanto, parte dessa informação nós fomos buscar a essa parte base. Depois a outra foi um risco entre nós, a NBI e a associação e os próprios proprietários, no sentido em que aceitaram este desafio. Eles nesta fase não tiveram no investimento, nesse sentido, ou seja, esperemos que depois se consiga então rentabilizar todo o investimento que todos estes parceiros conseguiram de alguma forma suportar e arriscar basicamente nesta área, não é? Uhum. A Joana Faria faz aqui uma intervenção relativamente ao FSC, mas eu acho que todos conseguem ler. Eu acho que toda a gente consegue ler, os participantes conseguem, não conseguem? Conseguem. Não. Só. Ai, não? Não. Só os palestrantes. Pronto, então eu posso ler o que a Joana Faria quis dizer. Diz: o FSC está a trabalhar com esses sistemas para haver um reconhecimento, estar alinhado com o mercado de créditos de carbono. Cada vez mais se pensa em integração e não apenas em ter créditos de carbono pelos créditos. O impacto ao nível dos vários serviços do ecossistema é cada vez mais valorizado e o facto de estar associado a uma certificação florestal garante uma maior credibilidade do processo. Portanto, em complemento às questões que a Susana Brígido falou. Obrigada, Joana, pela força aí no chat. Eu aproveitei e pus os contactos da Susana Brígido, o telemóvel, porque ela, o Skype e mesmo o seu site da net, que eu acho que isto é uma empresa e não se importa nada, e por isso para todos, e foi para todos os participantes, pronto, que alguns estavam a pedir os contactos. Eu queria realçar aqui que alguns elogios à palestra foram omitidos, essa escolha seria para nós fazermos no fim, mas nós queremos, e queria realçar, como conheço muita gente, que temos pessoas desde o Algarve atrás dos montes, das pessoas que eu conheço, aquela pergunta do Bento Aires, ele refere que é em Mursa, são mais de 10 hectares de Pinheiro Bravo e com a idade média de 15 anos. Mas ele agora tem os contactos e por isso poderá contactar. Eu, para já, não temos, e eu queria agradecer mais uma vez aos palestrantes e pedir desculpa do nosso coordenador do colégio por motivos profissionais, que hoje, neste dia especial, para a Floresta Portuguesa, que tem uma nova lei, um novo serviço. Está na UTAD. Está na UTAD. Ele está cá na UTAD. Eu sei, pronto, que é um novo desafio, que foi o ingresso no ICNF. A partir de hoje o pessoal da AGIF regressou ao ICNF e por isso é uma nova aventura, um novo trabalho, um novo desafio, é isso mesmo, um novo desafio, e por isso ele pediu, queria, não sei se ele está a ver no telemóvel ou se está a assistir, mas com certeza mais tarde vai assistir, e tive este gosto e o desafio de fazer aqui a parceria com a professora Emília Silva, grandes amigos, e por isso poderemos fazer outras coisas em parceria. Chegamos a públicos diferentes e que certeza que apanhamos públicos diferentes, e a dinâmica que nós aqui na Ordem dos Engenheiros da Região Norte, não no Colégio Florestal só, mas em toda a Ordem, temos uma ótima equipa de divulgação, se vocês virem o nosso site, essas coisas todas, e mesmo existe muita formação online e por isso queria também agradecer ao Miguel Ângelo, ao Miguel Ângelo que está cá hoje, mas a toda a equipa da comunicação, e mais uma vez Susana, Zé Pedro, marcaremos encontro brevemente no Pedrógão. Com grandes concretizações, esperemos. Exatamente. E muito obrigado. Também queria só agradecer o convite da Ordem para que a Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais se juntasse nesta organização e eu espero de facto que consigamos fazer mais coisas e que juntamos ainda algumas pessoas muito interessadas e portanto é uma forma de podermos comunicar estes casos de sucesso e
que é o futuro. É por aqui que as coisas vão, acredito eu nisso. Nós acreditamos, sim. Queria dar uma pequena informação que depois isto mais tarde vai estar disponível no site da Ordem, não sei se é o YouTube ou qualquer coisa, mas vai ficar brevemente e será divulgado nas redes sociais e também da Susana e do Pedro e da Ordem e no meu Facebook, que eu depois, quando estiver disponível, farei divulgar e depois estas coisas correm rapidamente. Sim. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado pelo Adeus, convite. adeus, bom trabalho, obrigado.